Homens poderosos nunca perseguem, imploram ou entram em pânico. Maquiavel. Existe um momento na vida de todo homem em que a verdade finalmente pousa como uma lâmina entre as costelas. O mundo não recompensa o desesperado. Ele não se curva diante do barulhento. Ele não respeita o homem que persegue, o homem que implora ou o homem que entra em pânico quando o silêncio toma conta do ambiente. Olhe ao redor. Observe os homens que correm atrás do amor, do dinheiro e da aprovação como cães disputando restos da mesa de um estranho. Eles não são poderosos. Eles estão com fome. E o mundo consegue farejar essa fome de longe. Mas o homem que dominou o desapego, o homem que não treme, não implora, não performa, se torna algo completamente diferente. Ele se torna intocável, temido sem erguer a mão, respeitado sem jamais pedir para ser. Esta noite você vai aprender a arte que construiu imperadores, a arte que Maquiavel guardou há 5 séculos, a arte que separa os que governam dos que são governados. Se você está pronto para parar de perseguir e começar a comandar, diga agora nos comentários: sou intocável. Diga, acredite, um novo homem está sendo forjado esta noite. Entenda isso, entenda com profundidade. No momento em que você persegue, você perde. Perseguir é a linguagem dos fracos. Ela diz ao mundo que você está incompleto, que algo fora de você guarda a chave para a sua paz, o seu valor, o seu destino. E o mundo, cruel como é, sempre punirá o homem que revela sua fome. Observe a natureza com atenção. O leão não persegue cada gazela, ele espera, observa, move-se apenas quando a caçada é certa. O lobo não implora permissão à lua para uivar. A águia não negocia com o vento. Poder de verdade, é paciente, é silencioso, é imóvel. Mas o homem comum, o homem quebrado, corre atrás de mulheres que já decidiram que ele era esquecível. Corre atrás de amigos que só ligam quando precisam de algo. Corre atrás de oportunidades, empregos, validação, aplausos, atenção, qualquer coisa que possa preencher o vazio dentro dele. E quanto mais ele corre, mais tudo escapa, porque a vida é um espelho. Persiga e ela foge. Fique firme no seu poder e ela se dobra em sua direção. Maquiavel entendeu isso quando escreveu que os homens devem ser afagados ou esmagados, nunca cortejados a partir de uma posição de fraqueza. O príncipe cá implora, não é príncipe algum. É um mendigo usando uma coroa. Grave isso na sua mente esta noite. Você nunca mais vai perseguir outro ser humano. Nem uma mulher, nem um amigo, nenhuma oportunidade, nenhuma única alma que não reconheceu o seu valor na primeira vez. Você vai embora. Você vai construir. Você vai se tornar tão absorto na sua própria ascensão que o mundo não terá outra escolha senão perseguir você. E quando isso acontecer, você decidirá quem é digno do seu tempo, da sua energia, da sua presença. Se você sente essa verdade nos seus ossos agora, escreva nos comentários: sou intocável. Deixe essas palavras se tornarem a sua lâmina, que elas cortem toda a fraqueza que você carregou por tempo demais. O silêncio é a arma mais incompreendida no arsenal dos homens poderosos. O homem fraco o teme. Ele preenche cada momento vazio com barulho, com explicações, com desculpas, com reasseguramentos que ninguém pediu. Ele fala para provar seu valor, para defender seu nome, para justificar suas escolhas, para vencer discussões que nunca valeram a pena. E ao fazer isso, ele entrega o seu poder a qualquer um disposto a escutar. Mas o homem poderoso, a mente maquiavélica, compreende uma verdade que o mundo esqueceu. Silêncio é a linguagem da dominância. Quando você para de se explicar, as pessoas começam a te estudar. Quando você para de reagir, as pessoas começam a te temer.
Quando você para de anunciar cada movimento, o mundo se inclina para frente, desesperado para saber o que você está pensando, o que está planejando, no que está se tornando. O silêncio força os outros a se revelarem. Veja o que acontece quando você simplesmente não responde. Observe os inseguros correndo para preencher o vazio com confissões, acusações, desculpas, segundas mensagens, explicações cada vez mais longas. Eles mostram as cartas, expõem o medo, te entregam o mapa das fraquezas deles, enquanto você não entrega nada em troca. Este é o jogo frio do poder, e ele é jogado com imobilidade, não com barulho. Maquiavel sabia que um governante que revela suas intenções é um governante já derrotado, então fale menos, muito menos. Deixe os seus olhos dizerem o que a sua boca se recusa. Deixe a sua ausência falar mais alto do que qualquer presença já poderia. Quando alguém te desrespeitar, não discuta, desapareça. Quando alguém te testar, não performe, se retire. Quando alguém questionar o seu valor, não prove. Deixe o tempo provar por você. Porque no momento em que você se defende, você confirma que o ataque teve poder. No momento em que você explica, você confirma que devia uma explicação. No momento em que você reage, você confirma que pode ser movido. E um homem que pode ser movido, pode ser controlado. A partir desta noite, trate suas palavras como ouro e seu silêncio como um reino. Fale apenas quando servir a você. Responda apenas quando te fortalecer. Desapareça quando os outros esperam barulho. E você se tornará o homem mais magnético, mais temido, mais respeitado em cada ambiente que entrar. Se essa verdade chegou até você, escreva novamente nos comentários. Sou intocável. Deixe o mundo ouvir o rugido do seu silêncio. Não existe ato mais espiritualmente destrutivo, mais silenciosamente venenoso, mais quietamente humilhante do que implorar. E a maioria dos homens nem percebe que está fazendo isso. Implorar não é sempre de joelhos com as mãos estendidas. Implorar é o terceiro texto que você manda quando os 2 primeiros ficaram sem resposta. Implorar é o pedido de desculpas que você oferece por um crime que não cometeu só para manter a paz. Implorar é permanecer em ambientes onde você é tolerado em vez de celebrado. Implorar é encolher a sua verdade para que os outros se sintam confortáveis. Implorar é rir de piadas que te ridicularizam, concordar com opiniões que te insultam, aceitar migalhas quando você foi feito para o banquete inteiro. Cada vez que você implora, em palavras, em ações, em silêncio, um pedaço da sua alma morre. E ele não morre em voz alta, ele morre em silêncio, no escuro, onde ninguém vê, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais o homem que te encarando de volta. Maquiavel alertou que o homem que se rebaixa para conquistar favores jamais vai comandar respeito, porque o mundo se lembra de cada reverência, de cada recuo, de cada momento em que você se fez menor para ser amado. Entenda isso. As pessoas não respeitam o que podem obter facilmente. Elas adoram o que parece inalcançável. A mulher que te viu implorar nunca mais vai te enxergar como um rei. O amigo que te viu suplicar nunca mais vai te enxergar como um igual. O chefe que te viu se humilhar nunca mais vai te enxergar como um líder. Uma vez que você implora, o feitiço se quebra, e nenhuma quantidade de força posterior vai restaurá-lo completamente. Por isso você deve fazer um voto esta noite, com tudo que existe em você, de que implorar acabou, morreu, foi enterrado. Você não vai implorar por amor, não vai implorar por atenção, não vai implorar por segundas chances, por perdões que não deve, por inclusão em ambientes que deveriam ser honrados pela sua presença. Se eles forem embora, deixe-os ir. Se duvidarem de você, que duvidem. Se te substituírem, deixe-os tentar e observe o fracasso. Porque o homem que parou de implorar parou de sangrar.
E o homem que parou de sangrar se torna perigoso da maneira mais bela. Ele se torna inteiro, autocontido, uma fortaleza que nenhuma traição pode rachar e nenhuma rejeição pode abalar. A partir desta noite, a sua dignidade é inegociável. A sua presença é um presente, não um pedido. O seu amor, a sua lealdade, o seu tempo, sagrados, preciosos e reservados apenas para quem reconhece esse valor. Se você sente isso se erguendo no seu peito, escreva mais uma vez nos comentários: sou intocável. Grave isso nos seus ossos. O pânico é o assassino silencioso do poder. Ele não chega com aviso, não se anuncia. Ele escorrega pelas rachaduras de uma mente despreparada e desmonta tudo que você construiu em questão de segundos. Uma mensagem ruim, um olhar frio, um silêncio inesperado, uma resposta atrasada, um revés financeiro, uma rejeição. E o homem comum desmorona, o coração dispara, as mãos tremem. A mente inunda com cenários do pior caso. Ele reage antes de pensar, fala antes de calcular, move-se antes de entender. E naquele único momento de pânico, ele entrega o jogo inteiro para quem estiver observando. Homens poderosos não entram em pânico, não porque não sentem nada, mas porque se treinaram para sentir tudo e ainda assim permanecerem imóveis. Eles construíram um centro quieto e frio dentro de si mesmos que nenhuma tempestade consegue alcançar. Maquiavel escreveu que a fortuna favorece o homem audacioso, mas composto. O homem que lê o caos como um tabuleiro de xadrez, em vez de um campo de batalha. Enquanto homens fracos se afogam nas emoções, a mente maquiavélica faz uma única pergunta: o que essa situação exige de mim? Não o que a faz sentir, não o que ela ameaça, não o que ela ativa, apenas o que ela exige. O pânico é o corpo gritando que você perdeu o controle da mente. E no momento em que os outros percebem o pânico em você, eles farejam sangue. A mulher percebe e perde a atração. O concorrente percebe e pressiona mais. O empregador percebe e questiona seu valor. O inimigo percebe e prepara o golpe final. O seu pânico se torna a arma deles. Então você deve se ensinar uma nova resposta. A resposta do homem inabalável. Quando a mensagem não chega, você não entra em espiral. Você continua construindo. Quando o negócio desmorona, você não colapsa, você pivota. Quando a traição é revelada, você não explode de raiva. Você observa, calcula, move-se com precisão cirúrgica. Você se torna o homem cujo rosto não revela nada, cuja respiração permanece lenta, cujas mãos ficam firmes, cuja mente permanece afiada mesmo quando o mundo está em chamas ao redor dele. Treine o seu sistema nervoso como um soldado treina o corpo. Respire quando os outros gritam. Pense quando os outros reagem. Espere quando os outros se apressam. Porque o homem que não pode ser abalado não pode ser governado. O homem que não pode entrar em pânico não pode ser manipulado. E o homem que domina as próprias tempestades se torna o olho ao redor do qual toda tempestade se dobra. A partir desta noite, o pânico não é mais permitido no seu reino. Ele não tem assento à sua mesa. Se essa verdade vive em você agora, escreva mais uma vez nos comentários: sou intocável, que seja a sua lei. Todo homem poderoso usa uma máscara, não porque seja desonesto, mas porque é sábio. O mundo não é um confessionário, é um campo de batalha disfarçado de jantar. E o homem que anda por ele com a alma exposta será devorado antes que a sobremesa seja servida. Maquiavel entendeu isso com uma clareza aterrorizante. Ele ensinou que um príncipe deve saber ser ao mesmo tempo o leão e a raposa, forte o suficiente para aterrorizar os inimigos, astuto o suficiente para enganá-los. Ele deve mostrar o que o serve e ocultar o que o protege. Deve deixar o mundo enxergar a imagem que criou, nunca o homem por trás dela. Esta é a máscara. E a máscara não é uma mentira.
A máscara é uma armadura. A maioria dos homens comete o erro fatal de confessar tudo: os sonhos, os medos, as feridas, os planos, o próximo passo, o último arrependimento. Confundem transparência com força, quando na verdade a transparência nas mãos erradas é suicídio. No momento em que você revela suas ambições, alguém já está planejando bloqueá-las. No momento em que você revela suas feridas, alguém já está afiando uma lâmina para elas. No momento em que você revela o seu amor, alguém já está calculando como usá-lo contra você. Informação é moeda, e homens poderosos não a distribuem de graça. Então você deve aprender a arte do ocultamento estratégico. Sorria quando estiver calculando. Mantenha a calma quando estiver ferido. Pareça ordinário quando for extraordinário. Deixe-os te subestimar. É a maior vantagem tática que um homem pode possuir. O mundo sempre punirá o homem brilhante que anuncia sua brilhantismo, e sempre recompensará o homem brilhante que o oculta até o momento perfeito para agir. Mantenha seus objetivos em segredo. Mantenha sua dor fechada. Mantenha sua estratégia invisível. Fale em amenidades enquanto constrói impérios em silêncio. Deixe seus inimigos acreditarem que você é inofensivo, até o dia em que perceberem, tarde demais, que você nunca foi o homem que eles pensavam que era. Isso não é manipulação, é preservação. É a diferença entre o homem que é usado pelo mundo e o homem que se move por ele intocado. Por trás da sua máscara, deixe o seu verdadeiro eu crescer mais forte a cada dia. Mais afiado, mais frio, mais sábio, mais disciplinado. Enquanto o mundo vê apenas o que você permite que vejam. Torne-se ilegível. Torne-se imprevisível. Torne-se o homem cujo próximo passo ninguém consegue adivinhar. Cujos pensamentos verdadeiros ninguém consegue acessar. Cujo reino interior ninguém consegue invadir. Se essa verdade se instalou no seu espírito, escreva mais uma vez nos comentários: sou intocável. Que a sua máscara seja o seu trono. O homem que não consegue governar suas próprias emoções será governado pelas emoções de todo mundo. Esta é a lei brutal que ninguém te ensina. A lei que decide quem governa e quem é governado. A soberania emocional é o mais alto trono que um homem pode ocupar. E ainda assim, é o que a maioria dos homens nunca sequer se aproxima. Eles vivem como escravos de cada sentimento passageiro, furiosos quando insultados, destruídos quando ignorados, eufóricos quando elogiados, devastados quando rejeitados, ansiosos quando atrasados, ciumentos quando ultrapassados. O mundo interior deles é uma tempestade sem capitão, e assim, o mundo exterior os joga para onde quiser. Mas a mente maquiavélica opera em uma frequência completamente diferente. Ela construiu uma cidadela dentro de si mesma, e ninguém, nenhum amante, nenhum inimigo, nenhum amigo, nenhum estranho, nem o mundo inteiro tem as chaves. Suas emoções existem, mas não o comandam. Ele sente, mas jamais é governado pelo que sente. Observa a raiva sem se tornar ela. Nota o desejo sem ser escravizado por ele. Registra a dor sem sangrar para o mundo ver. Entenda isto: toda vez que você deixa alguém provocar uma reação em você, você entregou a essa pessoa a propriedade de um pedaço da sua alma. O homem que te insulta e te vê explodir de raiva acabou de confirmar que pode te controlar com uma frase. A mulher que te ignora e te vê entrar em espiral acabou de confirmar que pode te partir com o silêncio. O inimigo que te ameaça e te vê tremer acabou de confirmar que você já está meio derrotado. As suas reações são coleiras, e o mundo está cheio de mãos ansiosas para segurá-las. Então você deve retomar essas coleiras uma por uma, com disciplina fria e implacável. Treine-se para pausar antes de responder. Treine-se para sentir sem performar.
Treine-se para receber um insulto com a mesma expressão com que receberia uma previsão do tempo. Notado, irrelevante, abaixo de você. Quando o elogio chegar, aceite-o sem intoxicação. Quando a crítica chegar, aceite-a sem ferimento. Quando a traição chegar, aceite-a sem teatro. E então mova-se com precisão calculada e fria. O homem que possui suas emoções possui o seu destino. Ele não pode ser provocado, não pode ser manipulado, não pode ser desestabilizado por nada que o mundo jogue nele. Porque o seu centro não está localizado fora de si mesmo. Está selado lá dentro, guardado por anos de domínio próprio, intocável pelo barulho dos homens menores. Torne-se essa fortaleza, torne-se esse trono, torne-se o soberano do seu próprio reino interior e observe o reino exterior se dobrar diante de você. Se essa verdade chegou aos seus ossos, escreva mais uma vez nos comentários. Sou intocável. A distância é a arma mais subestimada que um homem poderoso possui. O mundo mentiu para você. Disse que a proximidade constrói o amor, que a presença constante cria lealdade, que se dar mais torna você mais valioso. Essa é uma mentira bonita. E como a maioria das mentiras bonitas, ela destruiu inúmeros homens. A verdade é mais fria, mais afiada e muito mais útil. Quanto mais disponível você é, menos valioso você se torna. Quanto mais presente você é, menos as pessoas sentem sua falta. Quanto mais você dá, menos apreciam. A familiaridade não gera amor, gera desprezo. E o homem que não entende essa lei vai passar a vida inteira sendo dado como certo pelas mesmas pessoas pelas quais sacrificou tudo para manter por perto. Maquiavel entendeu que um príncipe jamais deve ser acessível demais, transparente demais, previsível demais. A distância cria mistério, o mistério cria desejo, o desejo cria poder. Veja o que acontece quando você recua. Não por mesquinhez, mas por estratégia. O amigo que ignorou suas mensagens de repente aparece. A mulher que te desprezou de repente se pergunta onde você foi. O colega que te ignorou de repente se lembra do seu nome. O mundo que te descartou de repente vira a cabeça, porque a energia que você derramava nele foi silenciosamente redirecionada para dentro de você mesmo. E as pessoas sentem essa ausência, mesmo quando não conseguem nomeá-la. A distância não é frieza, é correção, é a recalibração do valor. É o ato de lembrar ao mundo e a si mesmo que a sua presença não é garantida. Seu tempo não é ilimitado. Sua atenção não é gratuita. Construa o hábito de desaparecer estrategicamente. Saia das conversas antes que te drenem. Saia dos ambientes antes de ser esquecido neles. Saia de relacionamentos, amizades, oportunidades e situações no momento em que pararem de honrar o seu valor. Não anuncie a sua saída. Não explique a sua ausência. Simplesmente se retire e deixe o silêncio fazer o ensinamento. O homem que consegue abandonar qualquer coisa não pode ser controlado por ninguém. O homem que não precisa de nada comanda tudo. E o homem que dominou a distância dominou a forma de poder mais silenciosamente devastadora que existe. O poder de ser sentido falta. O poder de ser pensado. O poder de ser perseguido em vez de perseguir. A partir desta noite, a sua presença é um privilégio, não uma configuração padrão. O seu tempo é um reino, não uma praça pública. Guarde os portões. Levante a ponte. Deixe apenas os dignos cruzar. Se essa verdade se gravou em você, escreva mais uma vez nos comentários. Sou intocável. Que a sua distância se torne o seu domínio. O homem mais perigoso em qualquer ambiente é o homem que não precisa de nada de ninguém nele. Ele não está solitário, não está amargurado, não é frio por ser frio. Ele simplesmente está completo, e essa completude aterroriza o mundo.
porque o mundo não tem alavanca sobre um homem que já é inteiro. Este é o estado final do poder, o autocontimento. A maioria dos homens são vasos que vazam, precisam de atenção para se sentirem vistos, de validação para se sentirem dignos, de companhia para se sentirem sãos, de afeto para se sentirem amados, de aplausos para se sentirem reais. Cada necessidade é uma porta, e cada porta é uma entrada para alguém caminhar por ela e assumir o controle. A mente maquiavélica fecha essas portas uma por uma, até que não reste nada para o mundo explorar. Ele se torna sua própria fonte de paz, sua própria fonte de força, sua própria fonte de alegria, sua própria fonte de sentido. Aprecia a companhia, mas não a exige. Acolhe o amor, mas não depende dele. Recebe o elogio, mas não se alimenta dele. Ouve a crítica, mas não sangra por ela. Isso não é desapego da vida. É desapego do desespero que arruína a vida. Para se tornar autocontido, você deve construir um mundo interior tão rico, tão disciplinado, tão cheio de propósito, que o mundo exterior se torna opcional. Leia até que a sua mente se torne uma fortaleza. Treine até que o seu corpo se torne uma arma. Construa até que o seu trabalho fale mais alto do que as suas palavras. Sente-se no silêncio até que o silêncio pare de te assustar. Passe tempo sozinho até que a sua própria presença pareça um lar. A maioria dos homens não consegue suportar a própria companhia por uma hora. E é exatamente por isso que o mundo os possui. Eles aceitarão qualquer companhia, qualquer relacionamento, qualquer ambiente, qualquer humilhação só para escapar do peso insuportável do próprio vazio. Mas o homem autocontido não teme nada sobre a solidão, porque foi na solidão que ele foi forjado. Ele não busca o mundo o busca. Ele não corre atrás de conexão. A conexão gravita em direção a ele. Ele não performa por amor. O amor chega à sua porta porque a sua energia é diferente de qualquer coisa que o mundo costuma encontrar. Um homem autocontido é magnético precisamente porque não está alcançando, não está agarrando, não está negociando. Ele está na própria gravidade. E órbitas menores naturalmente se alinham ao redor dele. Torne-se esse homem. Construa esse centro. Forge essa completude. E o mundo que uma vez te ignorou passará o resto dos seus dias tentando merecer um olhar seu. Se essa verdade se enraizou nos seus ossos, escreva mais uma vez nos comentários. Sou intocável. Aqui você está, na beira do homem que você era e do homem que está prestes a se tornar. Tudo que você ouviu esta noite não é teoria. É um projeto gravado por séculos de governantes, filósofos e reis silenciosos que entenderam que o poder não é dado. Ele é construído no silêncio, na disciplina, no desapego. A partir desta noite, você não vai perseguir, não vai implorar, não vai entrar em pânico. Não vai se explicar para pessoas que nunca foram destinadas a te entender. Você vai se mover como um homem que sabe exatamente quem é e exatamente para onde vai. Vai falar menos, observar mais e deixar o seu silêncio se tornar a coisa mais alta em cada ambiente que entrar. Vai usar a máscara quando o mundo exigir uma performance e a remover apenas na companhia dos dignos. Vai governar suas emoções como um rei governa o seu exército, com disciplina, com estratégia, com autoridade absoluta. Vai dominar a distância, dominar a solidão, dominar a si mesmo. E um dia, em breve, o mesmo mundo que uma vez te ignorou vai se ver alcançando você, estudando você, tentando decifrar o homem que você se tornou em silêncio. Esse será o dia em que você saberá que a arte do desapego foi completada dentro de você. Então faça o voto agora. Diga com o peito. Escreva uma última vez nos comentários para que o universo ouça. Sou intocável. Se esse texto moveu algo dentro de você, curta o vídeo,
Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a próxima lição vai te afiar ainda mais. Bem-vindo à Irmandade dos Inabaláveis. O mundo nunca mais vai te possuir.